Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Tá ventando. Dá pra me ouvir? Enfim, vou continuar. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Mas para fazer essa pergunta, eu preciso que vocês prestem atenção nesse quadrinho aqui. Ó, é um quadrinho, tá bom, galera? Ó, é uma história em quadrinhos. Uma narrativa em quadrinhos. E aí o que acontece? Vamos contextualizar, né? Aqui você tem o nome do organizador e artista Carlos Ruas, né? E aí você tem aqui o pessoal que colaborou com a confecção desse projeto, os ilustradores, os pesquisadores, cientistas que revisaram os temas, né, abordados aqui, o pessoal do coloristas e tal, que ajudaram na confecção deste projeto gráfico. Aí você tem o pessoal do financiamento coletivo necessário para impressão desse projeto nesse encadernado aqui, né? Você tem o nome do pessoal. Você tem as pessoas que não têm os nomes aqui, mas que foi necessário para impressão e logística desse produto, né? Para ele sair de lá de... Eu não sei de onde ele saiu. Talvez São Paulo? Enfim. Até aqui no cu da Bahia. Entendeu? Aí você tem, né, meus amores, todo esse trabalho do pessoal que... Tanto o pessoal que não teve o nome colocado aqui, tanto o pessoal que teve, né? Nesse projeto aqui. E todas essas pessoas e esse trabalho foi o que resultou, né? Todas as pessoas e todo esse trabalho resultaram nesse projeto aqui, nesse quadrinho. Aí eu faço a seguinte pergunta, tá, meus amores? Se a gente tirar as pessoas e o trabalho, né, o resultado do trabalho, os materiais, etc., o que sobra? O que sobra dessa arte dos otakus? Dos otakus não, dos nerds. O que sobra da arte dos nerds se a gente tirar as pessoas e o trabalho? Nada, né, meus amores? Eu te dou a pergunta e te dou a resposta, não sobra nada. Então, por que quando a gente discute sobre o trabalho das artes, a gente valida leituras que retira as pessoas e o trabalho necessário para as artes existirem? Porque quando a gente discute sobre quadrinho, a gente retira as pessoas e o trabalho necessário para existir. Quando a gente discute sobre mangá, a gente tira o trabalho das pessoas, né? Porque a gente valida esse tipo de leitura, né? Que tira o trabalho das pessoas, né? Porque quando a gente fala sobre literatura, a gente valida esse tipo de leitura que tira o trabalho das pessoas. Quando a gente fala sobre desenho, a gente valida esse tipo de leitura. E pintura também a gente valida esse tipo de leitura, né? Música, performance, dança, né? Cinema, não é mesmo? E quando a gente fala sobre essas coisas, sobre esses produtos ditos enquanto arte, a gente valida esse tipo de leitura, que descarta as pessoas que produziram, né? as pessoas que fizeram parte da produção disso, né? Os artistas e os técnicos, os profissionais, né? De várias outras áreas. A gente tira o trabalho, a matéria-prima, o trabalho necessário para transformar essa matéria-prima, né? A gente valida esse tipo de leitura que retira essas pessoas ao se falar sobre arte. Tá? Aí eu vou, a partir dessa pergunta, eu vou fazer uma reflexão, tá? Bom, eu acredito que isso aconteça porque as leituras que são feitas, né? As reflexões que são feitas em cima desse trabalho, elas são majoritariamente, né? Isso é normal, tá? Feitas por pessoas que não trabalham, não trabalham produzindo arte, entendeu? Então, a tendência dessas pessoas, como elas não têm contato com o trabalho, né? Como elas são validadas a não saber sobre o trabalho, porque elas consomem passivamente, é sobre você trocar o dinheiro pela mercadoria arte, né?
como essa leitura é feita por essas pessoas, a tendência delas é não falar sobre o trabalho. Não é isso? É normal, que é normal, entendeu? Eu não tô julgando ninguém, tá bom? Mas a tendência é não falar sobre o trabalho. É falar sobre o quê? Sobre a relação passiva que ela tem com aquele produto. Não é mesmo? Isso é normal, né? Acontece, é sobre isso. E é uma leitura validada porque é sobre a experiência de quem está consumindo aquele produto. Só que aí que tá, né? Tudo bem essa leitura acontecer, tudo bem eu chegar e falar para vocês sobre a minha experiência com o... Vou falar com os otakus, né? Sobre a minha experiência lendo Yu-Gi-Oh, né? Tudo bem eu chegar para falar para vocês que eu amei, né? Esse momento da história em que ele faz essa viagem intratemporal para as memórias, né? A viagem intratemporal é a viagem mental, a psíquica que ele faz para as memórias do nosso faraó sem nome, entendeu? Que vai ser revelado mais para frente, e aí nessa memória a gente tem um vislumbre de como era as batalhas, né? Dos primórdios do duelo de cartas, que nessa versão mais antiga, né, nos primórdios, eram as tabuletas gigantes, né, que guardavam o espírito de uns negócios lá, eu não vou saber explicar, faz muito tempo, né, mas assim, é isso, sabe? É interessante, é legal a gente compartilhar a nossa experiência de leitura, a nossa experiência a nossa relação com essas obras e tal, né? É muito, muito bom, é validado isso, porque é um momento de reflexão, muito legal. Mas assim, isso acaba se tornando um problema, né? Tipo, muito bom fazer isso. Isso acaba se tornando um problema quando isso escapa da dimensão do eu, né? Como assim? Quando isso escapa de mim como sendo uma relação pessoal, né? Como sendo uma relação que eu tô tendo com essa obra, que é uma relação que só eu vou ter, né? E está tudo bem, né? Mas vira um problema quando isso escapa dessa dimensão de eu perceber que isso é uma relação só minha, e isso se transporta para fora, né? Quando eu vou falar com outras pessoas, eu dizer que essa pessoa tem que ter a mesma experiência que eu, entendeu? Isso se torna um problema. Por quê? Porque a partir disso, tipo, como dentro do mercado das artes, quem tem voz, quem reflete sobre os produtos artísticos, geralmente, né, são essas pessoas que têm experiência passiva com esses produtos, né, que têm uma relação passiva com esses produtos, não é as pessoas que trabalham, como quem tem voz são essas pessoas, né, a voz da propaganda e do marketing é a voz dessas pessoas, pelo menos aqui no Brasil, eu não sei em outros países, porque eu não sou de outros países, eu sou do cu da Bahia. Enfim, como quem tem voz são essas pessoas refletem e etc. E são as pessoas que são a voz da propaganda e do marketing, etc. Isso acaba gerando um efeito muito complicado dentro desse mercado, que é um efeito onde essa ideia, né? Essa ideia da pessoa que tem a relação passiva com esses produtos, ela é tomada pelos profissionais, né, como uma verdade e não como um achismo, como uma relação particular daquele indivíduo, entendeu? Porque aquele indivíduo, ele não é só um consumidor passivo, ele é dono de uma editora, por exemplo, entendeu? Esse indivíduo, ele é um mecenas desse artista, entendeu? Ele é quem tem o poder do financiamento, o poder da divulgação, da disseminação desse produto. E aí, trabalhando com esse olhar desse achismo em cima do trabalho, né, dessa questão que não vai pesquisar, que não vai entender, né, que não vai olhar para si e refletir sobre si mesmo,
em relação a ser uma... Se você é uma editora, você é o mercado, você é o principal motor desse mercado, entendeu? Se você é uma... especificamente aqui no Brasil, né? Porque o trabalho o trabalho de como é que eu posso falar? De cultura pop, né? Esses produtos artísticos de cultura pop aqui no Brasil são produtos de importação. Então, um dos principais motores desse mercado não são os artistas, os profissionais, etc. Não, são os editores, são os canais de logística e promoção, entendeu? Esse é um dos principais motores, porque você não tem um trabalho formalizado com estatuto, etc., que tem uma regulamentação, algo que o Estado participe enquanto um ordenador ali, entendeu? É um trabalho, esses trabalhos artísticos, é um trabalho aqui no Brasil, ele é descentralizado, ele é caótico, entendeu? Ele é o puro suco de liberalismo. E aí, nesse processo, quem dá as rédeas, né, quem organiza minimamente esse mercado são as empresas, né? E as empresas aqui no Brasil, elas são não produtoras, mas elas são canais, né? Elas são editoras, elas são canais de logísticos, né? De disseminação, de capilarização, né? É tipo isso, tá entendendo? Não existe uma produção local, não existe uma produção brasileira, né? É um mercado a Deus dará, onde quem dita as regras são as editoras, etc. Entendeu? Só que o problema é que as editoras também se tratam enquanto o mercado, né? Os donos, né? O pessoal, a cabeça do mercado, né? O pessoal que está na frente desse mercado, também se vê enquanto funcionários. Funcionários de quem? Da Shueisha, entendeu? Da Viz Media, entendeu? Por quê? Porque esses produtos não são deles, né? Então, eles servem, né? Eles só fazem um serviço de trazer de lá para cá. Essa é a lógica, entendeu? O mercado brasileiro, ele é majoritariamente, ele existe majoritariamente nesse tipo de lógica, né? A lógica majoritária é essa, né? Tanto que o mercado brasileiro, ele é estrangeiro, né? E o que existe de brasileiro no mercado é financiamento coletivo, majoritariamente, entendeu? É basicamente isso, tá? O que existe de brasileiro nesse mercado é uma fatia muito pequena, né? Por isso que a gente enquanto brasileiro, vê o Brasil como gênero nessas produções, entendeu? É por causa disso. É porque o majoritário desse mercado, o hegemônico desse mercado, é o serviço de importação. Tá bom? E aí o que acontece? Acontece que para a gente se ver nesse mercado, né? Para esse, como é que eu posso dizer? É muito importante para que a gente, enquanto brasileiro, se veja nesse mercado que nos fala sobre Japão, né, por exemplo, a gente prestar atenção na JBC, entendeu? Para a gente prestar atenção nos trabalhadores brasileiros, entendeu? Para a gente entender qual é desse mercado. Porque entendendo a sua história, não é mesmo? Entendendo a história do mercado brasileiro de cultura, de arte e cultura, a gente consegue saber como trabalhá-lo de forma a realmente construir um mercado, um mercado realmente brasileiro, um mercado brasileiro sustentável, entendeu? Como todo mundo nesse mercado tem esse desejo,
né? Esse sonho molhado, com todo respeito, de ter um mercado brasileiro pujante, não é mesmo? Todo mundo nesse mercado tem esse desejo. Um mercado brasileiro pujante, uma arte brasileira valorizada, artistas brasileiros sendo valorizados, não é mesmo? Só que neste processo as pessoas nunca prestam atenção na sua própria história, na história do mercado. Por quê? Porque elas sempre se veem como alguém que está chegando para abalar as estruturas, para revolucionar. Sendo que não, meus amores, o mercado brasileiro já está dado. E ele é como é. Você está participando deste mercado da forma que você está. Por quê? Porque esse mercado, ele é descentralizado, ele é caótico, entendeu? Não tem estatuto, não tem regra, não tem seguridade, não tem nada. Por quê? Porque as pessoas que construíram esse mercado construíram a base de importação. E para importação, você não precisa garantir direitos trabalhistas para produtores, entendeu? Para os produtores desse projeto. É isso, entendeu? Você não precisa garantir direitos trabalhistas para Kazuki Takahashi, entendeu? Porque ele está no Japão. Quem está resolvendo isso é o Estado japonês. E ele está resolvendo isso muito bem, obrigado. Né? Estava, né? Porque ele foi com Deus, o Kazuki Takahashi. Enfim. Mas os donos dos direitos, o pessoal que... Porque não é só o Kazuki Takahashi que desenha, né, gente? Mas assim... os donos dos direitos de Yu-Gi-Oh! E etc., eles estão sendo muito bem cuidados pelo Estado japonês, né? É o mercado de mangás e de todos os derivados dessa produção que produz boneco, produz jogos, produz tudo assim, é um mercado pujante no Japão, por causa de toda uma questão política aí, que a gente consegue ver, ó, aqui, ó, nessas, como é? Especificações aqui, né? Por que o mercado japonês de cultura, de arte e cultura pop, né? Que a gente chama de cultura pop, mas é arte e cultura, é tão pujante, né? Você consegue ver aqui por quê. Literalmente. Por que é tão pujante? Porque a Shueisha tem validação dos Estados Unidos, tá escrito aqui, USA, para distribuir o Yu-Gi-Oh! No Brasil. É literalmente por causa disso, entendeu? Esse é o lugar do Brasil nesse mercado, no mercado das artes, de arte e cultura, né? Mercado globalizado de arte e cultura. A gente recebe passivamente essas produções. Vocês acham que a gente é pouca bosta, né? Vocês que têm autoestima lá no inferno, lá no Sheol, não é mesmo? Mas não, tá? A gente não é pouca bosta, a gente é um público expressivo, né? A gente é um potencial consumidor muito grande, né? A gente tem uma população que quase se iguala aos Estados Unidos. Já um potencial consumidor muito grande. E isso é o que a gente tem que ser nessa lógica de mercado, de cultura, de arte e cultura, né? E de todos os outros. A gente tem que ser consumidor passivo, né? A gente não pode produzir nada, tá? Os Estados Unidos permite que o Japão, para além de produzir, né, como o Japão produziu, ele escoar essa produção, porque é muito importante você escoar essa produção. É muito importante que o Yu-Gi-Oh! Chegue até a gente, porque é assim que o dinheiro, né, é assim que eles ganham dinheiro, entendeu? Porque isso aqui não vai ser só consumido por mim, entendeu? Eu vou falar disso aqui para as próximas gerações. E aí as próximas gerações também vão consumir isso aqui. Entendeu? Essa é a lógica. O tributo que a gente paga, né, melhor dizendo, para essas empresas, não é dinheiro, gente. Dinheiro é o de menos. O que a gente paga é público, consumidor. São as nossas crianças. É isso. Entendeu? Em vez das nossas crianças
construírem condições, né? Tipo, em vez da gente construir condições para que as nossas crianças no futuro construam condições de vida e sustentabilidade para nós, né? Para nós, né? Construir uma estrutura de transporte público viável bastante para que nossos futuros artistas possam ter contato com museus, né? Possam visitar museus, não é isso? Criar infraestruturas de segurança urbana para que eles tenham acesso à rua, né? Para que o potencial criativo dessas crianças floresça. A gente prende elas a uma tela, a uma revista que vai estar na prateleira do quarto dela, e ela vai ter o seu desenvolvimento criativo pautado nisso daqui. E aí ela vai querer não produzir isso daqui, mas consumir Yu-Gi-Oh! Passivamente. Ficar viciada em cartinha de monstros de duelo e consumir esse negócio, esse papelão impresso pelos japoneses, compulsivamente, como um consumidor passivo, entendeu? Em vez de construir coisas, de exercitar a criatividade, etc., eles vão ter a autoestima muito baixa para construir isso aqui, entendeu? A gente vai ter pequenas pílulas de pessoas exercitando sua criatividade, né? E aí, quando essas pessoas fazerem isso, você vai ter um critério, né? O critério dos nossos críticos vai estar nisso daqui. Então, os nossos moleques, as nossas crianças de 12, 13 anos, que fazem um trabalho até melhor que muitos marmanjos japoneses, vão ser esnobadas por nós. Porque isso é a construção do viralatismo, entendeu? Vocês têm que entender que o viralatismo não é dos outros, todo mundo, entendeu? Não é os outros brasileiros que não valorizam a arte no Brasil porque não compram os seus desenhos que você coloca lá no corredor dos artistas em algum evento de cultura pop. Não é porque não é os outros brasileiros que não compram porque não valorizam. Você também não compra. Você também não valoriza. Porque não é sobre comprar, entendeu? É sobre a gente olhar para os trabalhos desses jovens e a gente criar estruturas, né? Estruturas jurídicas mesmo, entendeu? Estruturas jurídicas que façam com que esses jovens tenham o direito de roubar do Japão, é isso mesmo, de roubar do Japão o seu estilo, porque o Japão, né, permitido pelos Estados Unidos, está roubando o potencial, o imaginário das nossas crianças. Então as nossas crianças têm que ter o direito jurídico de roubar esse imaginário de volta, de fazer um Combo Rangers, entendeu? Mas fazer um Combo Rangers não para passar nos Estados Unidos, né? Não para passar em outros países, mas para passar aqui no Brasil, para criar a próxima geração que não vai falar de Yu-Gi-Oh!, né? Que não vai falar de Cavaleiros do Zodíaco, que não vai falar de Percy Jackson, que não vai falar de... Como é que eu posso dizer? Dessas outras coisas, pagando tributo para o estrangeiro. A gente fala disso como uma identidade brasileira, como um Brasil impactado nos anos... Foi 80 ou foi 90? Eu esqueci. Por Cavaleiros do Zodíaco, por animes de toda sorte, né? Impactado por filmes norte-americanos e etc. Não é mesmo? Mas a gente falar sobre a gente ter o direito de falar sobre isso nas nossas mídias sem ter que pagar tributo para essa galera. Porque a gente não vai precisar do dinheiro deles. A gente vai ter o nosso próprio dinheiro. A gente já tem, né? O real. Só que a gente tem que trabalhar melhor isso aí. Entendeu? A gente tem que trabalhar melhor o nosso dinheiro. O nosso dinheiro que a gente mesmo imprime. Brincadeira, tá? Mas assim, brincadeira não. Brincadeira não. Entendeu, meus amores? É isso, tá? Essa teria que ser a nossa construção do nosso mercado brasileiro. Entendeu?
não é sobre a gente criar imagens novas, né? De coisas em suportes velhos, né? De criar imagens novas e colocar em suportes velhos. Não, meus amigos. É a gente criar juridicamente estruturas que vai fazer com que a gente crie imagens novas e suportes velhos e a gente não tenha que pagar tributo para o Japão, para a França, né? Para a Argentina, para os Estados Unidos. Entendeu, meus amores? Esse é o caminho que o Brasil tem que seguir para construir o seu mercado sustentável. Entendeu? Porque se vocês continuarem nesse mercado de importação e colocando a culpa no brasileiro, eu vou dar um murrão em vocês. Porque vocês são o quê? Vocês são belgas, pelo amor de Deus? Vocês, editoras, né? Vocês, JBC, vocês são belgas? Vocês são suíços? Você, Record, né? Galera do selo Galera. Galera do... Como é o nome aqui? Da Intrínseca. Vocês são belgas? Vocês acham que o mercado é o quê? O consumidor? O mercado são vocês, pô. Vocês são malucos? O mercado são vocês, formados por gente formada na pirataria de internet. Gente formada no intercâmbio cultural, né? Que faz com que ele tenha um olhar um pouco mais desprezível para o Brasil. Um olhar desprezível vindo de fora e não de dentro. Ai, ai. Formada por gente que tem um sonho infantil, né? De construir uma editora que vai, com essa importação, vai ter subsídio para financiar os nossos artistas brasileiros. Mas não, meus amores, com essa importação, você vai ficar pagando mais tributo para os estrangeiros. Mas o tributo não é o dinheiro, não é o pagar o direito de trazer para cá. São as crianças. O tributo é o imaginário do seu povo, da sua população, entendeu? Que vai continuar nessa roda de hamster aí que você inventou. Entendeu? Porque você não quer tocar na lei. Você não quer modificar juridicamente os mecanismos que faz você existir. Enquanto esse mercado que atrapalha o desenvolvimento brasileiro aceitando a chancela dos Estados Unidos. É isso, tá? Eu não sei se eu consegui me fazer clara. já tô perdida já. Eu tô perdida no personagem. Assim, eu não sei. Eu não sei se eu consegui me fazer clara, né? Mas assim, eu trouxe aquela pergunta no início, né? Para vocês que são bitolados nessas artes, né? Tipo eu. Ai, ai. Que aí vocês leem mangás, você lê quadrinhos, né? E vocês, quando vão falar sobre isso, quando forem falar sobre isso, não é mesmo? Eu peço a vocês que olhem pro Brasil, tá bom? Quando for falar sobre isso, quando tiver algo relevante para falar nas suas redes sociais, vocês como influenciadores ou qualquer coisa do tipo, que são nerds, né? Vocês olhem pro Brasil para você entender, ó que simples, para você entender o que diabos está impedindo. Tá aqui, dá pra ver? Deixa eu ver. Aqui tá ao contrário, né? Mas assim, dá pra ler, né? Tá aqui, ó. O que diabos está impedindo o mercado brasileiro de florescer? Não é
não é só a negligência do Estado, né? Porque você tem uma negligência do Estado que faz com que a gente não tenha uma classe média pujante, né? Que não fez uma reforma agrária, não faz uma redistribuição de renda, não é mesmo? E aí não faz com que a gente tenha uma classe média pujante que possa consumir estes lixos aqui. Esses linda porqueira. Assim, a gente não tem, né? E aí o Estado dificulta nesse sentido, não é mesmo? Mas o que vocês estão fazendo, mercado? O que o mercado está fazendo para continuar nessa bolha? Não é mesmo? O que ele está fazendo? Né? O que essa bolha sul-sudeste, é isso? Está fazendo para que o restante do país inteiro tenha que se igualar a essa pequeneza de importação? São as grandes perguntas assim feitas. Entendeu? Entendeu, galera? É isso aí. A gente tem que olhar para o Brasil, olhar para São Paulo e ver o que São Paulo, com o que São Paulo está sendo conivente. Desculpa, galera, eu me passei. Muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau.